Na aula 18, nessa questão do trabalho da avó, ele é importante pela nota, mas o principal é para vocês conhecerem a história da família de vocês, para você homenagear a sua avó fazendo esse trabalho, para sua avó ficar feliz que você está prestando atenção na história da vida dela. Então, todos esses objetivos estão presentes nesse trabalho. E ele serve para a gente também, quando a gente pega os vários trabalhos, a gente começa a perceber que tem coisas parecidas neles, apesar de cada vida ser de um jeito, elas têm coisas próximas, coisas parecidas, coisas que se aproximam entre eles, tá? E aí, desse jeito, a gente pode cruzar essas informações e conhecer um pouco mais sobre a história do Distrito Federal e sobre a história do Brasil. Por exemplo, nesses trabalhos que vocês me entregaram, eu já corrigi 143 trabalhos. Você fez um, mas eu corrigi 143. Eu passo esse trabalho desde 2010. Até hoje, eu já corrigi mais de 2.000 trabalhos da avó. E eu acho legal porque eu sempre aprendo coisas lendo esses trabalhos, tá? Dos 143 trabalhos, 122 a avó ou o avô já mudou do lugar onde eles nasceram. Então, significa que só 21 ainda moram na terra natal deles. Isso mostra que todos esses avós precisaram deixar para trás o lugar onde eles viviam para procurar um lugar melhor para viver, para ter uma condição de trabalho melhor, para conseguir dar uma condição de estudo para os filhos, para ter uma boa moradia para viver. Então, todo esse processo mostra para a gente que mesmo que a sua avó e o seu avô não tenham vindo para Brasília, para o Distrito Federal, os filhos deles vieram, tanto que vocês estão aqui, tá? Então, assim, a história do seu avô, da sua avó, está conectada com a história de Brasília, mesmo se ele continua morando no lugar onde ele nasceu. Mas a maioria das avós teve que deixar a terra natal, teve que se mudar nessa luta, nessa busca por melhoria de vida. Porque a maioria deles, vocês devem ter visto isso nos trabalhos, comentaram como a vida lá era uma vida na roça, era uma vida difícil, era uma vida de muito trabalho, era uma vida assim que exigia muito das pessoas, era uma vida muito sofrida. E aí, no caso desses avós, por exemplo, 23 vieram do interior do Piauí, 21 vieram do interior de Goiás, 19 vieram da Bahia, 16 vieram de Minas Gerais, mas teve a avó que 13 vieram do Maranhão, mas teve a avó que veio do Ceará, da Paraíba, do Rio de Janeiro, teve até a avó de fora do Brasil. É a primeira vez que eu li trabalhos sobre avós que vieram de regiões fora do Brasil. Teve uma avó do Equador e uma avó do Peru. É a primeira vez que eu leio, mas interessante também. De qualquer forma, o principal é ver que esses avós que estão vindo de lugares diferentes, é em Brasília que o destino, o caminho da vida está levando eles nessa busca por uma vida melhor. Que no fim, essa luta das avós de vocês vai conduzir para que vocês cheguem hoje em dia no CEF2, essa escola que tem tanta história. E é importante também a gente conhecer isso para perceber que essa vida das avós de vocês, que foi de tanta luta, com uma infância muito diferente da infância de vocês. Quantas avós não falaram aí no trabalho que na infância elas já tinham que trabalhar, já tinham que ajudar em casa, tinha que ajudar a trabalhar na roça para poder ter comida, às vezes até conseguiu estudar, mas a maioria não terminou os estudos, ou foi terminar o estudo só depois que era adulto já, porque nessa época não existia lei que proibia criança de trabalhar. Essas leis que proíbem crianças de trabalhar é uma coisa muito mais recente. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Então, assim, na época das avós de vocês, o povo achava estranho era a criança não trabalhar. A criança tinha que ter obrigação. E muitas vezes ela era tratada como um adulto mesmo, sendo cobrada, sendo cheia de coisa para fazer. Então, enquanto hoje em dia vocês têm a oportunidade de estar estudando,
a família, a escola, todo mundo tem a obrigação de dar oportunidade para vocês estudarem. Na época dos avós de vocês não era assim. Era uma vida muito mais exigente, uma vida de trabalho, uma vida às vezes que não tinha brinquedo, porque na infância da época deles muitas vezes tinha que fazer o brinquedo para poder ter um brinquedo. Ainda estavam mudando, ainda não estavam consolidados, ainda não tinha a lei que proibia crianças de trabalhar, por exemplo, ainda estava no processo da mudança. Aí, nesse processo das mudanças, das transformações, várias avós de vocês contaram sobre as profissões que elas tiveram, sobre como, às vezes, a maioria, 23, falou que a vida inteira foi trabalhando na roça, foi na agricultura, mas teve muitas avós que foram domésticas, costureira, diarista, dona de casa, cabeleireira, vendedora, jornalista, cobradora de ônibus, copeira, feirante, balconista, lavadeira, técnica em enfermagem, cozinheira, ou seja, um monte de profissões diferentes, mas que servem para mostrar como todas essas avós estavam lutando, estavam correndo atrás, estavam tentando construir uma vida melhor, não só para elas, como para a família delas. Porque vocês podem perceber que, por mais difícil que a vida delas tenham sido, essas avós falam que ter filho foi uma coisa muito boa, que foi um presente de Deus, que foi uma alegria na vida delas, porque as pessoas valorizam muito a nossa luta, não pode terminar na gente mesmo. Além disso, além dessas avós valorizarem os filhos, também valorizam os netos, porque as pessoas querem contar a vivência delas, querem compartilhar essa experiência de vida que elas têm, querem falar como era o mundo antigamente, quer falar das coisas que mudaram, querem falar da trajetória delas, de luta, para conquistar as coisas que elas conseguiram. Então, por mais difícil que esse processo tenha sido, é importante a gente dar valor na vida, na experiência das nossas avós, para que elas se sintam prestigiadas, para que elas se sintam homenageadas. Até porque, desses 143 trabalhos que eu corrigi, só 21 eram do avô. 122 trabalhos foram sobre a avó. E isso acontece muito porque as avós geralmente vivem mais tempo que os avós, né? Porque o homem se mete em confusão, o homem é brigão, o homem não cuida da saúde, o homem morre mais em acidente de carro. Então, por todos esses motivos, geralmente o homem vive menos que a mulher. E aí tem mais avó do que a avó viva para contar a história. Além disso, muita família, o homem abandonou a família. Ou quando a mulher estava grávida, ou quando o bebê era pequeno. Então, tem muita família onde a mãe ou a avó tem que ser pai e mãe, porque o pai ou o avô não apareceu, sumiu no mundo. Então, por esse motivo, também tem muito mais história de avó. E também, para completar, as avós geralmente são mais carinhosas, dão mais atenção para o neto. Então, muitas vezes, quando você vai fazer a entrevista, a pessoa que aceita contar para você é a sua avó, ou quando você vai perguntar para o seu pai ou para sua mãe, eles sabem mais da vida da mãe deles para te contar que da vida do pai deles. Aí, por todos esses motivos, acontecem mais trabalhos das avós do que trabalhos sobre os avós. E aí é importante a gente perceber como a vida das mulheres fica mais ligada com a vida da família, mas não é porque isso é natural. Isso é porque é a forma como os homens, que são, é, como é que eu vou dizer, mais egoístas, se preocupam com eles, enquanto a mulher tem que preocupar com a família, cuidar dos filhos, dos netos, cuidar da casa. Por isso que é importante a gente dar muito valor na mãe da gente, na avó da gente, elogiar, porque às vezes a gente acha que é só a mãe que cuida da gente, mas a gente tem que cuidar da mãe da gente também. A gente tem que dar amor para ela, a gente tem que mostrar para ela todo dia que ela é a melhor mãe do mundo, que a avó é a melhor avó do mundo, que o pai, quando ele está presente, ele é o melhor pai do mundo também, porque essas pessoas também precisam de carinho.
Essas pessoas também precisam do nosso cuidado, porque elas fazem tanta coisa pela gente, e uma forma da gente valorizar, uma forma da gente prestigiar, é a gente escutar as histórias que essas pessoas têm para contar. Porque faz muita diferença para ela quando alguém mais novo dá valor naquela história. Então, essa é uma importância do trabalho também. Você perceber a importância da história da sua família, dar valor, homenagear a sua avó escutando ela, parando um pouco o videogame ou a televisão para dar atenção para a história que ela tem para contar. É isso um pouco que a gente está praticando nesse trabalho, tá bom?